Responda para si mesmo. Você participou da festa da Imaculada Conceição? Sentiu aquela paz na missa, a alma limpa, o coração renovado e cheio de bons propósitos? Mas agora, olhe para dentro, 24, 48 horas depois. Para onde foi todo aquele fervor? Por que a mesma irritação de sempre retorna? A mesma preguiça na oração, a mesma atração pelas distrações vazias? Parece que a graça, tão real e palpável, escorreu por entre os seus dedos. E no silêncio você se pergunta: será que sou tão fraco assim que nem mesmo um presente do céu consegue durar em mim? Essa inquietação, essa sede de algo que você provou e perdeu. Se você já sentiu isso em sua alma, escreva nos comentários: Jesus, eu tenho sede de ti. E essa sensação de que a graça escorreu por entre os seus dedos, essa acusação silenciosa que ecoa em sua mente, dizendo que você é fraco, inconstante, incapaz de reter a luz. Eu preciso te dizer uma verdade que vai mudar a forma como você enxerga a sua vida espiritual para sempre. Prepare o seu coração. O que você vai ouvir agora desafia a lógica da nossa fraqueza. Essa evaporação súbita do fervor não é uma falha do seu caráter, não é um defeito na sua alma. A dor que você sentiu, essa sensação de que a graça escorre por entre os dedos, não é a sua sentença final. Pelo contrário, é o ponto exato onde a divina misericórdia anseia por agir. Onde a sua força termina, o poder de Deus começa. A solução para este ciclo de fervor e secura não está em cerrar os punhos com mais força, em confiar na sua frágil força de vontade. A solução é um presente. É uma estratégia forjada no céu e entregue a nós através do coração de Santa Faustina. A misericórdia não é apenas o perdão que apaga o passado. Ela é, antes de tudo, o poder que protege o presente. É um escudo invencível para a sua alma, aqui e agora. Você não está condenado a lutar sozinho e a perder sempre. Com a ajuda de Deus você pode, e vai, se tornar um guardião vigilante do tesouro divino que habita em você. Mas como exatamente se ergue essa fortaleza? Como se aprende a ser um sentinela da própria alma? Jesus não nos deixou órfãos. Ele entregou a Faustina um método divino, um mapa claro e prático para blindar a graça contra os ataques do ladrão. Não se trata de uma teologia complicada ou de práticas impossíveis. São 3 passos. 3 chaves que fecham as portas da alma para o inimigo e as abrem para a perseverança no amor. É uma operação inimiga. É um assalto deliberado. Você não perdeu a graça por negligência. A graça foi roubada de você. Pense nisso. O ladrão de almas não perde tempo tentando arrombar uma casa vazia. O demônio não concentra suas forças contra a alma que já está longe de Deus, mergulhada na escuridão. Essa alma já pertence ao seu território de influência. A sua estratégia é muito mais cruel, muito mais astuta. Ele age como um predador. Ele espera. Ele vigia. Ele aguarda o momento em que a alma se aproxima da fonte de luz, o momento em que ela recebe um tesouro incalculável, como na festa da Imaculada Conceição. Ele espera você sair da missa do confessionário, com a veste da alma branca e resplandecente carregando uma pérola de valor infinito. E é aí no primeiro instante de distração, na primeira brecha de vigilância, que ele dá o bote. A irritação que surge do nada no trânsito, a conversa fútil que te rouba a paz, o desejo súbito de mergulhar por horas em distrações vazias na internet. Isso não é o seu cansaço espiritual vindo à tona, isso é o rastro do ladrão, é a poeira que se levanta após o roubo. É a desordem deixada para trás por aquele que acabou de arrebatar o seu tesouro. Preste muita atenção, pois o que vou lhe revelar agora pode mudar a trajetória da sua vida espiritual para sempre. O primeiro passo, a primeira muralha a ser erguida, é o que chamamos de o selo da gratidão. Funciona assim: imediatamente após receber uma graça significativa, seja na Santa Comunhão, na absolvição sacramental, ou mesmo após um momento de oração profunda que tocou seu coração, não se levante e saia correndo de volta para o barulho do mundo. A graça ainda está fresca, vulnerável. Permaneça ali, por 1 minuto que seja. Apenas 1 minuto. Feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e diga, em silêncio, mas com toda a força da sua vontade: meu Jesus, eu vos agradeço por esta graça.
Eu a recebo, eu a acolho, e eu a guardo agora dentro do vosso sagrado coração. O que este simples ato faz? Ele sela a graça. A gratidão é o primeiro ato de posse espiritual. É você dizendo adeus a si mesmo e ao inimigo: este tesouro que acabei de receber não é algo banal. Ele tem um dono. Ele me foi dado por Deus, e eu o valorizo acima de tudo. A ingratidão deixa a porta aberta. A gratidão a tranca com uma chave de ouro. É a humildade de reconhecer que o dom não vem de você, e é a sabedoria de pedir ao próprio doador que o proteja. Esta não é uma teoria. É uma revelação mística, confirmada por Jesus a Santa Faustina. O Senhor disse claramente a ela que Satanás odeia com todas as suas forças a obra da misericórdia, precisamente porque ela arranca almas do seu domínio. E o seu método de contra-ataque é sempre o mesmo: atacar a graça recém-adquirida. Ele sabe que uma graça protegida e cultivada transforma uma alma tíbia em um santo, e ele fará de tudo para impedir essa transformação. Aquela sensação de vazio que você sentiu não é a prova da sua fraqueza, é a prova do valor daquilo que você tinha recebido. Ninguém rouba o que não tem valor. O inimigo te atacou porque você estava espiritualmente rico. Ele te atacou porque a luz da Imaculada em você o ofuscava. Agora, você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar se culpando acreditando na mentira de que é incapaz? Ou vai se levantar, como um proprietário que acabou de descobrir o ladrão em sua casa, e vai reivindicar o que é seu por direito, pelo sangue de Cristo? A primeira arma para selar a sua alma contra este roubo é declarar a quem pertence o tesouro. É um ato de fé que coloca o próprio céu como guardião do seu coração. Por isso eu te peço que faça mais do que ouvir. O segundo passo, crucial e decisivo, é o primeiro ato de guarda. A primeira hora após receber uma graça é o campo de batalha principal. O demônio sabe que sua guarda está baixa. Você se sente em paz, talvez um pouco relaxado, e é aí que ele ataca com mais fúria, usando as armas da distração e da rotina. Portanto, nesta primeira hora, você precisa fazer um pequeno, mas heróico, sacrifício de vigilância. O que isso significa? Significa que você vai evitar deliberadamente a sua principal fonte de distração. Se é o celular, você não vai pegá-lo por uma hora. Se são as conversas vãs, você buscará o silêncio. Se é a televisão ou a internet, você a manterá desligada. Você oferece esse pequeno esforço, essa pequena mortificação, como um guarda de honra, um soldado que se posta diante do sacrário da sua alma para proteger o rei que acabou de entrar. Pense no testemunho de um homem que vamos chamar de Carlos. Durante anos, ele tinha um padrão terrível. Saía da missa de domingo sentindo-se em paz, mas no trajeto de carro para casa, invariavelmente, começava uma discussão tola com sua esposa. A graça que ele havia recebido na comunhão era envenenada e roubada antes mesmo de ele chegar em casa. Ao aprender sobre o primeiro ato de guarda, ele tomou uma decisão. No próximo domingo, o trajeto de carro seria feito em silêncio, rezando o terço. Eu te peço que decrete. Escreva agora mesmo nos comentários esta frase, não como um simples comentário, mas como uma oração, um selo, uma barreira de fogo ao redor da sua alma. Escreva: Jesus, guardai em mim o que é vosso. Ao fazer isso, você está dizendo ao céu e ao inferno que a graça em você não está mais desprotegida. Ela pertence ao Rei. Esta verdade tem o poder de mudar vidas, de transformar vítimas em guerreiros. Se você acredita no poder desta revelação, se o seu coração se acendeu com esta verdade, deixe o seu like neste vídeo. Cada like é um sinal para o algoritmo de que esta mensagem é importante, um farol que pode alcançar e armar outras almas que estão, neste exato momento, sendo roubadas em silêncio. Feche os olhos da sua mente por um instante. Venha comigo. Vamos além da teoria e mergulhar diretamente na visão, para que você veja com os seus próprios olhos espirituais o que Santa Faustina testemunhou. Visualize agora em tempo presente o que os olhos santos dela foram autorizados a contemplar. Veja uma alma. Ela acaba de sair do confessionário. Sua veste espiritual, antes manchada e pesada, agora está de um branco imaculado, lavada no sangue do Cordeiro.
Ela respira com uma leveza que não sentia há muito tempo, uma paz profunda, que parece ser o próprio silêncio do céu habitando em seu peito. Naquele dia, pela primeira vez em anos, a paz da missa chegou intacta à sua casa. Aquele pequeno sacrifício de vigilância quebrou um ciclo de anos de contaminação espiritual. Ele se tornou um guardião. O terceiro e último passo é a sua arma de emergência, o seu alarme instantâneo, a jaculatória alarme. O inimigo é sutil. Ele não vai anunciar o ataque. Ele virá como um pensamento de impaciência, uma imagem impura que cruza a mente, uma onda de desânimo, uma vontade súbita de julgar o próximo. No exato instante em que você perceber o primeiro sinal deste ataque, não dialogue. Não tente argumentar com a tentação. Dialogar com o demônio é entrar em seu território, e ele é um mentiroso mais esperto do que nós. Em vez de lutar com suas próprias forças, você vai imediatamente disparar o alarme. Você vai acionar o poder de Deus com uma simples frase, dita no coração: Jesus, eu confio em vós, protegei a vossa graça em mim. Esta jaculatória é como um sinal de fumaça para o céu. É um ato de humildade que diz: Senhor, sou fraco, o inimigo está à porta, preciso do vosso socorro agora. E o socorro virá. A tentação pode não desaparecer instantaneamente, mas ela perderá o seu poder de arrastá-lo, porque você não estará mais lutando sozinho. Ela está pura. Ela está forte. Ela está em paz. Mas a paz é um cheiro que atrai predadores espirituais. No mesmo instante em que a alma dá os primeiros passos para fora da igreja, uma escuridão se aglomera nas sombras da realidade. Não é uma escuridão vazia. É uma presença. Uma legião de sombras disformes, de olhos que ardem com um ódio milenar, se materializa ao redor dela. Eles a cercam, invisíveis aos olhos humanos, mas terrivelmente reais para o mundo espiritual. Um deles, o líder daquela horda imunda, sibila com um ódio que poderia congelar o sol. Tiraram-nos esta alma. O grito é de fúria, de perda, como um ladrão que vê seu tesouro roubado. E os outros, em um coro de desespero e malícia, respondem ao chamado. Eles gritam: vamos persegui-la. Vamos atrás dela, porque sabemos, ela não é perseverante. Esta é a chave da estratégia deles. Eles conhecem a fraqueza, a inconstância humana. E então, o ataque começa. Não com fogo ou espadas, mas com algo muito mais sutil e destrutivo. Eles começam a lançar projéteis de imundície sobre a veste branca daquela alma. Veja, um lança a lama podre, de um pequeno ressentimento. Outro atira a poeira cinzenta da assídia, da preguiça espiritual. Outro joga o lixo pegajoso da curiosidade vã, o desejo de olhar o celular, de ver uma futilidade. Você terá invocado o nome que faz o inferno tremer. Você terá acionado o alarme, e o rei terá vindo em defesa do seu tesouro. O selo da gratidão, o primeiro ato de guarda, e a jaculatória alarme. Juntos eles formam uma tríplice muralha em volta da sua alma. Não é complicado, não é pesado, mas exige uma coisa: a sua decisão. A decisão de não ser mais uma vítima passiva do ladrão de almas, mas de se tornar um guardião ativo, um sentinela fiel das graças de Deus. Agora eu pergunto a você, que ouve estas palavras, com o coração aberto: qual destes 3 passos mais tocou a sua alma? Qual deles você sente que é a chave que estava faltando na sua luta espiritual? O selo da gratidão, o primeiro ato de guarda, ou a jaculatória alarme? Deixe a sua resposta sincera nos comentários. Vamos aprender juntos e fortalecer uns aos outros nesta santa batalha. Você agora tem o mapa. Você conhece o método divino para blindar a sua alma. Mas um mapa só é útil se você também conhece os abismos, as armadilhas, os terrenos perigosos onde o inimigo espera. O ladrão da sua alma, como Santa Faustina viu, raramente arromba a porta com violência. Ele é mais sutil. Ele espera pacientemente que você, por descuido, deixe a porta aberta. Eles sussurram distrações, evocam imagens sedutoras, trazem à memória velhas feridas e pequenas irritações. Cada projétil imundo que atinge a veste alva deixa uma marca, uma mancha de dúvida, uma nódoa de impaciência. O ar que segundos antes era o próprio hálito do paraíso, agora está denso, fétido,
carregado com a fúria dos condenados e com o desespero de quem perdeu uma posse valiosa. O que você está testemunhando não é uma fantasia medieval, não é uma alegoria. Você está na cena de um crime espiritual em andamento. Esta visão aterrorizante e esclarecedora não é uma invenção. É o relato fiel de Santa Faustina Kowalska, registrado para sempre em seu diário no parágrafo de número 1160. Compreender esta batalha é o primeiro passo para vencê-la. E há muito mais a ser revelado. Para não perder nenhuma destas verdades que podem blindar a sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um degrau a mais na escada que nos leva para a segurança do coração de Deus. Aquela cena terrível que Faustina presenciou, a da alma recém-lavada sendo assaltada pela fúria do inferno, não é o fim da história. É apenas o que os olhos espirituais podem ver no campo de batalha. Mas há um som que acompanha essa visão, um som que apenas o coração mais atento pode ouvir. E existem 3 erros fatais, 3 portas que nós escancaramos por negligência, convidando-o a entrar e a roubar o tesouro que acabamos de receber de Deus. Escute com o coração, pois o aviso de hoje é um ato de amor e misericórdia. O primeiro erro, a primeira porta aberta, é a mentalidade do dever cumprido. Você sai da missa, talvez depois de uma bela comunhão, você se sente em paz. E o primeiro pensamento que cruza sua mente é: pronto, já fiz minha parte por hoje. Agora, vamos pensar no almoço, nas tarefas da semana, naquilo que preciso resolver. Nesse exato instante você trata a graça como uma tarefa concluída, um item riscado da sua lista. Você a coloca na estante e vira as costas. Mas a graça não é um objeto. É uma chama viva. E uma chama, quando ignorada, vacila e se apaga. É por isso que o primeiro passo que você aprendeu, o selo da gratidão, é tão vital. Ele transforma o pronto acabou em Jesus obrigado agora começa a guarda. Ele reconhece que a graça não é o fim da sua obrigação, mas o começo da sua vigilância. O segundo erro, talvez o mais traiçoeiro, é a soberba da autossuficiência. É aquela sensação boa, aquele calor no peito depois de um momento profundo de oração. É um eco. Um eco que ressoa desde o Calvário e chega até o seu peito agora mesmo. A inquietação que você sentiu, aquela sensação de que a graça escorreu por entre os seus dedos, aquele cansaço espiritual que você confundiu com fraqueza sua, essa inquietação é o eco da dor de Cristo. Neste exato momento, o olhar de Jesus se volta para você. Não é um olhar de juiz, nem de um mestre decepcionado. É o olhar de um amante traído pela indiferença. E ele te fala, não com a voz de um trovão, mas com o sussurro de um coração ferido. Ouça-o no silêncio da sua alma. Minha filha, meu filho. Eu estava lá com você. Eu desci ao confessionário não como um espectador, mas como o próprio sacerdote e a própria vítima. Foi o meu sangue, o mesmo que jorrou da chaga do meu lado, que lavou a sua alma e a tornou mais branca que a neve. Eu não te entreguei algo meu. Eu te entreguei a mim mesmo. Coloquei em suas mãos uma pérola de valor incalculável, uma participação na pureza da minha própria mãe, um tesouro que custou a minha vida. Ele faz uma pausa e nessa pausa está contida toda a tristeza da ingratidão humana. E o meu coração se parte. Você se sente forte, renovado, e pensa, agora sim, agora estou forte. Desta vez, não vou cair. Essa confiança, quando colocada em si mesmo e não em Deus, é a armadilha perfeita. O inimigo adora essa autoconfiança, porque uma alma que confia em suas próprias forças já parou de vigiar. Ela se torna um alvo fácil. Você acredita que a sensação de fervor é uma armadura, quando, na verdade, sem humildade, ela é apenas um disfarce para sua fragilidade. É exatamente para combater essa soberba que Jesus nos deu a jaculatória alarme. O grito, Jesus, eu confio em vós, protegei a vossa graça em mim. Não é um sinal de fraqueza. É o maior ato de força, pois admite que a sua proteção não vem de você, mas dele. É a humildade que aciona o poder do céu. Finalmente, o terceiro erro, a porta que parece pequena mas dá acesso a toda a casa, a tolerância com as pequenas distrações. Você acabou de comungar, de se confessar e pensa,
Ah, mas é só uma olhadinha rápida nas redes sociais. É só um comentário naquela conversa que não edifica. É só um pensamento de impaciência, não vou falar nada. Você negocia com o inimigo. Você acredita que pode controlar o veneno, tomando-o em pequenas doses. Ele se parte quando vejo você, momentos depois, olhar para esta pérola divina, este dom do céu, e trocá-lo por um punhado de areia brilhante. Você entende? Cada vez que a graça é recebida e logo em seguida desprezada, é uma nova agonia para mim. A pérola da paz que eu te dei, você a troca pela areia movediça de uma fofoca inútil, que suja sua boca e a alma de quem ouve. A pérola da fortaleza, você a vende por 1 hora de navegação vazia na internet, alimentando sua mente com o nada, enquanto eu espero por 1 minuto do seu tempo. A pérola do amor e da paciência, você a esmaga sob os pés com uma explosão de impaciência contra seu irmão, seu cônjuge, seu filho, por uma trivialidade que em um dia não terá a menor importância. A dor na voz dele se aprofunda, pois toca numa ferida ainda mais íntima. Você não percebe? Cada graça que o inimigo rouba de você não é apenas uma perda para sua alma. É um espinho que perfura novamente o meu coração. É a minha paixão se estendendo no tempo. Quando você permite que a preguiça te vença e abandona a oração que se propôs a fazer, eu sinto novamente o abandono dos meus apóstolos no Getsemane. Mas é exatamente por essas fissuras, por essas brechas aparentemente inofensivas, que a força da graça escoa. O demônio não precisa de um ataque frontal, se ele pode simplesmente abrir uma pequena torneira e deixar seu tesouro vazar até não sobrar nada. É por esta razão que o primeiro ato de guarda é tão poderoso. Aquele sacrifício de vigilância, de evitar deliberadamente sua principal distração na primeira hora, não é um exagero. É o ato de um soldado que, sabendo que o inimigo ataca nos flancos, reforça justamente a parte mais vulnerável da muralha. Mentalidade do dever cumprido. Soberba da autossuficiência. Tolerância com as pequenas distrações, são estas as portas. Hoje, você as conheceu. Você as viu claramente. A pergunta não é mais se o inimigo vai tentar entrar. A pergunta é: você vai continuar deixando a porta aberta para ele? Se você, neste exato momento, com a mão na consciência, decide fechar ao menos uma dessas portas em sua vida, se você escolhe a vigilância em vez da negligência, o clamor humilde em vez do orgulho, deixe um amém nos comentários. Que este amém não seja apenas uma palavra, mas o som da porta da sua alma se fechando para o ladrão e se trancando com a chave da misericórdia de Deus. Reconhecidas as portas, identificadas as brechas, a alma agora se encontra diante de uma escolha. Quando você cede a um pensamento impuro, permitindo que ele manche a veste branca que eu acabei de lavar, eu sinto o beijo de Judas, uma traição que vem de dentro, de alguém que eu chamei de amigo. Quando você desconfia da minha ajuda, acreditando que não é forte o suficiente para perseverar, você dilacera as minhas entranhas. É como me oferecer o fel e o vinagre na cruz, pois a sua desconfiança amarga o meu amor infinito que anseia por te sustentar. O que Santa Faustina ouviu dele ecoa agora para você. A desconfiança das almas dilacera as minhas entranhas. Apesar do meu amor inesgotável, não creem em mim, não confiam na minha bondade. A sua inconstância não é apenas uma falha psicológica. É uma ferida teológica. É dizer a Cristo, com suas atitudes, obrigado pelo perdão, mas agora, para a vida real, eu confio mais nas minhas distrações, nos meus velhos hábitos, na minha própria força frágil. O inimigo sabe disso. O demônio é um teólogo perverso. Ele não ataca apenas para te fazer cair, ele ataca para que a sua queda se torne um insulto direto ao coração de Deus. Ele quer usar a sua liberdade para provar que a misericórdia de Cristo é inútil, que o seu sangue foi derramado em vão sobre a sua alma. Não basta saber por onde o ladrão entra, é preciso trancar a porta, é preciso tomar um posto de sentinela. Por isso, eu te convido agora a um momento que pode mudar tudo. Onde quer que você esteja, recolha-se por um instante. Feche os olhos do corpo para abrir os olhos da alma. Esta não é uma oração para ser apenas recitada. É um juramento para ser vivido. Faça destas palavras não um som que sai dos seus lábios, mas a decisão irrevogável da sua vontade. Reze comigo. Meu Senhor Jesus,
Ladrão da minha alma tem sido a minha própria negligência. Eu não serei mais cúmplice deste roubo. Neste momento, eu me consagro como guardião das vossas graças em mim. Que cada batida do meu coração seja uma sentinela. Que cada respiração seja uma vigilância. Pelo poder do Imaculado Coração de Maria, a guardiã perfeita do maior dos tesouros, eu fecho as portas da minha alma ao inimigo. Jesus, eu confio em vós, e guardo o vosso tesouro. Amém. Se esta oração é o grito da sua alma neste momento, sele este compromisso sagrado. Escreva agora mesmo nos comentários, para que fique gravado na sua mente e no seu espírito como um selo de fogo. Jesus, guardo o vosso tesouro. Com essa oração você selou uma decisão. Cada graça roubada é um troféu que o inferno levanta diante do céu, gritando: vê! Nós a perseguimos, porque ela não é perseverante. O teu sacrifício não foi suficiente para guardá-la, e Cristo sofre. Ele sofre não porque o demônio é forte, mas porque o seu filho amado, a sua filha querida, se torna cúmplice do roubo. Cúmplice pela negligência. Cúmplice por não vigiar. Cúmplice por valorizar mais o brilho falso do mundo do que o tesouro do reino. Essa dor não é uma condenação. Preste atenção. Essa dor é um chamado. É a forma mais íntima de Jesus te dizer: eu te amo tanto que a sua indiferença me fere. Eu te valorizo tanto que a sua perda me empobrece. Eu anseio tanto pela sua santidade que a sua desistência me causa agonia. Ele não te mostra suas feridas para te acusar, mas para te convidar a amá-lo. Para te despertar da letargia espiritual e te chamar para um combate de amor. Ele te chama para seres não apenas um beneficiário da graça, mas um guardião da graça, um consolador do seu sagrado coração. Neste momento de verdade, onde a dor de Cristo encontra a sua inquietação, existe uma oportunidade. A oportunidade de transformar o seu arrependimento em um ato de amor. Você olhou para sua própria negligência, o ladrão que agia com a sua permissão, e declarou um basta. Você não é mais cúmplice do roubo da sua própria alma. Você agora é um guardião. Mas um guardião não se define por um juramento, e sim pela sua vigilância. A batalha não terminou com a oração, ela apenas começou. Você descobriu o segredo do inimigo, a tática de roubar a graça no momento da sua distração. Você sentiu a dor no coração de Cristo, que lhe entrega uma pérola e o vê trocá-la por um punhado de areia. E você recebeu de suas próprias mãos o mapa divino, o método para blindar o seu coração. Sua transformação começa agora, neste exato momento. E para que essa decisão não se evapore como as graças do passado, eu lhe proponho uma missão, um primeiro combate. Aceite o desafio do guardião da graça de 7 dias. Durante a próxima semana, a regra é simples. Após o seu principal momento de oração do dia, seja Santa Missa ou Terço, ou sua meditação pessoal, aplique conscientemente, como um soldado em seu posto, os 3 passos do mapa divino que você aprendeu. Primeiro, sele a graça com a gratidão, agradecendo a Jesus por 1 minuto, guardando o tesouro em seu coração. Um ato que possa, como o perfume de Maria Madalena, ungir os pés feridos do Senhor. Um ato que possa, como o gesto de Verônica, limpar sua face desfigurada pela nossa tibieza. Em um ato de amor para consolar o coração de Jesus, ferido pela nossa inconstância e pela nossa negligência em guardar os seus dons, comente agora com a palavra reparação. Mas essa dor que você sente ao contemplar o coração ferido de Cristo não é uma condenação. É um chamado. É um chamado que ecoa no abismo da sua própria fraqueza, no lugar exato onde você se sente mais incapaz, pois é justamente aqui, nesta ferida aberta pela sua inconstância, nesta terra ressecada pela sua negligência, que a divina misericórdia quer jorrar com mais força, como uma fonte no deserto. Para combater o ladrão que espreita nas sombras da sua alma, o próprio Jesus não lhe entrega um fardo mais pesado, mas sim uma chave de ouro. Ele não lhe dá uma lista de regras impossíveis, mas um presente de valor incalculável. Através de Santa Faustina, ele revelou as chaves do cofre da alma, um verdadeiro método divino de vigilância e confiança, forjado no fogo do seu sagrado coração.
A solução, entenda bem, não é lutar com a armadura frágil da sua própria força de vontade, que se quebra ao primeiro assalto do inimigo. Segundo, ofereça o sacrifício de vigilância na primeira hora seguinte, renunciando deliberadamente à sua principal distração. Terceiro, mantenha o dedo no gatilho da jaculatória alarme pronto para disparar: Jesus, eu confio em vós, ao menor sinal do inimigo. Anote em um caderno, ainda que seja uma única palavra por dia, a diferença que você sentir em sua paz, em sua paciência, em sua perseverança. Você verá, com seus próprios olhos, que a graça não foi feita para escorrer por entre os dedos. Ela foi feita para ser guardada, para transformar, para incendiar. Se esta mensagem armou a sua alma para a batalha, sua missão sagrada é armar outras. O inimigo prospera no silêncio e na ignorância. Vamos acender as luzes. Curta este vídeo. Cada curtida é um sinal para o algoritmo mostrar esta estratégia de defesa a mais almas que estão sendo saqueadas sem saber. Inscreva-se no canal para se juntar a este exército de guardiões da fé. Cada novo inscrito é mais uma sentinela na muralha, vigiando e protegendo. E o mais importante, compartilhe agora este vídeo com 3 pessoas que você sabe que amam a Virgem Maria. Envie a elas com esta mensagem simples e poderosa: vamos proteger o presente que a Mãe nos deu. Não permita que o inimigo roube mais nenhuma alma por falta de conhecimento. A solução é vestir-se da força de Deus. É usar as armas que o próprio céu forjou para você, para mim, para todos nós que nos sentimos fracos e inconstantes. E aqui está a grande virada, a revelação que muda tudo. A misericórdia não é apenas o perdão que apaga o pecado que você cometeu. Ela é, antes de tudo, o poder que protege a graça que você recebeu. A misericórdia não é apenas o hospital para o soldado ferido. Ela é o escudo invencível para o soldado que ainda está de pé na batalha. Ela é a sentinela divina que guarda as portas do seu coração. Você não está condenado a viver neste ciclo de fervor e secura, de consolação e desolação. Você pode, com a ajuda de Deus, você vai aprender a ser um guardião vigilante do tesouro divino que habita em você. Essa esperança não pode ser aprisionada. Ela foi feita para transbordar. Pense agora, neste exato momento. Você conhece alguém que está lutando, que se sente preso na mesma areia movediça da secura espiritual? Alguém que precisa desesperadamente ouvir que existe uma saída, uma arma, uma esperança real? Não guarde esta luz apenas para si. Seja um instrumento da misericórdia. Compartilhe este vídeo com essa pessoa, agora mesmo. Seja a resposta para a oração silenciosa de alguém hoje. A sua ação agora pode ser a defesa de um irmão. Este é o caminho. Se você aceita esta missão de transformar sua vida e ser luz para os outros, inscreva-se e ative as notificações. Nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, mas para o incêndio do amor divino.